Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez com o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos estudando a lição de número 5, que tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. O nosso texto áureo, meus irmãos, está registrado no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de número 32, que nos diz a palavra de Deus. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. A nossa lição, meus irmãos, também ela traz uma verdade prática que nos diz: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no mesmo capítulo 18 do livro do Gênesis, versículos 23 aos versículos de número 32. A nossa lição está dividida em 3 pontos a serem abordados pelos nossos queridos professores, e hoje nós temos a alegria de ter a honrosa presença do nosso querido professor e presbítero da igreja, presbítero André. Pai do Senhor, presbítero André. Amém, meu querido. Alegria e honra é minha estar com os queridos irmãos no Via do Céu, participando dessa aula excepcional que será a aula número 5. Amém, meu presbítero. A alegria é nossa em ter o Senhor aqui conosco. E também queremos dar as saudações ao nosso querido professor Miller. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, mestre. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. É uma bênção de Deus. E, meus queridos irmãos, os pontos da nossa lição serão abordados pelos nossos queridos professores. O primeiro ponto da nossa lição, que tem como tema assim: os anjos visitam Abraão, que está encarregada pelo nosso querido professor Miller, que estará abordando este primeiro ponto. Amém, mestre. Muito obrigado. Meus irmãos, então já convidamos você aí a pegar a sua revista, ainda dá tempo, pega a tua revista, pega a tua Bíblia, pega a tua caneta, teu marcador, vem com a gente estudar a palavra de Deus, assim como nos é franqueada a oportunidade, como nosso professor assim nos ordena. Meus queridos irmãos, chegamos à lição número 5, onde iremos tratar sobre um assunto extremamente importante, que tem como tema aí o juízo contra Sodoma e Gomorra, algo muito comentado em nossas igrejas, muito lembrado, né, como um alerta, e com certeza Deus vai nos abençoar. O ponto número 1, ao qual nós iremos trabalhar agora, é falar sobre os anjos visitam Abraão, né? No primeiro parágrafo diz assim: Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Eu já quero também fazer aqui uma junção com o segundo parágrafo, que fala a hospitalidade de Abraão. Alguns detalhes a serem trabalhados, a serem lembrados no primeiro parágrafo, que é como o lugar em que eles estavam, né? Que era, o texto tem como início a visita que o Senhor faz a Abraão. Ele estava nos carvalhais de Manré, que algo extraordinário estava para acontecer, e não era na vida de Abraão, apesar dele vai participar da história, né, como um dos personagens mais importantes, mas o que estava para acontecer não era especificamente algo na vida de Abraão, mas sim de um membro da sua família, que a gente vai tratar um pouco mais adiante. Mas o texto bíblico faz questão de ressaltar o horário em que isso iria acontecer, o que estava para acontecer, a visita iria acontecer, que era justamente um horário incomum. Porque até você que está aí, não sei, o vídeo, a nossa aula está ainda ao ar meio-dia, né? Dia 30, meio-dia. E você que está aí agora, se você está assistindo ao meio-dia, é uma hora da gente estar almoçando. Quem já almoçou vai descansar, tirar aquela soneca. Eu não consigo, devido ao horário de trabalho, mas eu conheço pessoas que precisam desse descanso, não conseguem trabalhar, tem que recarregar as energias. Então era um horário de se descansar, né? E aí a gente vê que foi nesse horário de pós-almoço, vamos colocar assim, descanso, que o Senhor aparece, né, para Abraão, vai visitar ele ali. E o comentarista faz um resumo disso da seguinte maneira: Deus não trabalha no nosso horário, né? A gente quer um horário específico. Senhor, para mim é mais oportuno à noite. Né? Deus, para mim é mais oportuno ao meio-dia. Deus não vai trabalhar conforme o nosso horário. As coisas que Deus tem para fazer, Ele vai fazer quando Ele decidir fazer, né? Não é dentro do seu horário, não é dentro do seu tempo que Deus vai agir, né? É dentro do horário e do tempo que Ele decidir. E aí tem uma coisa muito importante: quando Ele decidir, faça como Abraão, corra aos pés dele. Se o Senhor decidiu que é a hora, não importa se vai ser madrugada, se Deus tinha te chamado para orar na madrugada, se levanta. É um negócio muito importante isso, né? Porque poucos hoje têm se lembrado do horário especial, que é o horário da madrugada, para a gente orar.
né? Então, se o Senhor está se apresentando a você na madrugada, na manhã, se levante e corra aos pés dele. Corra aos pés do Senhor, não importa o horário. Mas caminhando aqui com o meu comentário, a gente vai ver também que acontece algo muito importante. Abraão já se lança aos pés não só para recebê-los, mas como também para ser um anfitrião, mas não qualquer anfitrião, um anfitrião cordial e extremamente hospitaleiro. E aqui tem um ponto muito interessante, meus professores, que é a hospitalidade, que é até um dom descrito pelo apóstolo Paulo, né? Eu vou me lembrar muito bem disso, mas que pouco se exercita, vamos colocar assim. Todo mundo quer ser bem recebido, que até o comentarista diz, né, no parágrafo 2, todo mundo quer ser bem recebido, todo mundo quer ser bem tratado, né, assim, todo mundo quer ser bem abraçado, mas e na nossa vez de ser aquele que abraça, que recebe, que cuida, que ajeita com carinho, como é que a gente se comporta? Todo mundo quer ser aquele que vem aqui, irmão, para a gente tirar uma foto, vem aqui, irmão, para a gente comer, vem aqui porque a gente... Mas quando é que você faz isso? Então, a gente quer que lembrem de nós. Quantos irmãos eu escuto reclamar, me permita, viu? Me permita, reclamar, porque não lembram de mim, porque ninguém cuida de mim, porque ninguém se preocupa comigo. Aí fala do dirigente, do pastor, do presbítero, meu irmão, e tu? Estás fazendo a tua parte ou só estás murmurando? Meu irmão, aprenda a ser hospitaleiro também. É assim, meu professor. Exatamente. Aprenda a fazer com a sua parte também. É muito bom. Jesus fala que realmente receber é bom, mas na lógica do céu, né? Assim, meu presbítero, na lógica do céu, melhor é dar, né? Então faça a sua parte também, coopere também na obra de Deus, sendo um excelente hospitaleiro. E para fechar aqui a minha participação, onde eu quero me deter um pouquinho mais, mas também ser breve, o parágrafo de número 3, onde vai dizer o riso de Sara. Aqui a gente sabe que muitos têm suas interpretações, mas eu quero aqui ser breve e deixar aí você que está aí, anotando aí, sendo usado por Deus com a tua inspiração para montar o teu esboço. Aqui diz que ao ouvir que teria um filho, Sara riu. E o comentarista ele é bem claro no entendimento dele, quando ele diz assim, ela não riu de Deus. Porque tem muita gente que diz que ela riu. E aí eu não quero dizer que eu estou proibindo você, lhe censurando ou censurando o seu direito de imaginação, não quero dizer isso. Mas ele diz assim, ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. E eu honestamente não duvido, né? Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. E é aqui, irmãos, que a gente vai entrar num ponto. Deus conhece o nosso coração e ele viu a fé no coração de Sara, apesar da sua risada. Sara em momento nenhum estava zombando, duvidando da palavra que saíra da boca do Senhor. Não posso esquecer de um ponto aqui no parágrafo 2, que isso aqui é ótimo, para você que tem ouvido ou que tem disseminado que a mulher tem pouco espaço na Bíblia, que ela não é lembrada, que ela não é desejada a estar presente nas reuniões. Pelo amor de Deus, a gente vê aqui que o Senhor, quando entra ali na casa, ele já pergunta para Sara. Então, na obra de Deus, no reino de Deus, a mulher nunca será colocada ao escanteio, entregue ao esquecimento. Ninguém quer ouvir uma mulher pregar. Quem inventou isso, irmão? Não. Ninguém quer a participação da mulher, a cooperação dela. Não. O Senhor logo pergunta a Abraão, cadê Sara? Onde é que está a tua esposa? Né? O Senhor a reconhece como alguém importante na vida do Abraão, ou seja, na vida do sacerdote do lar, né? Assim nós podemos entender dessa forma. Então o Senhor a reconhece a importância dela e chama por ela. E aí, voltando aqui ao nosso raciocínio, o Senhor conhecia a fé que havia no coração de Sara e viu que ela olhou para a sua condição e disse, eu sei que o Senhor é fiel para fazer, porém a minha condição não é capaz de contribuir, cooperar com esse feito que Deus prometeu que irá fazer. Então eu não sei. E aí aqui é que está o ponto aqui para fechar o meu comentário. Deus não depende da minha contribuição ou cooperação, da minha condição física, financeira, intelectual para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele não depende do tempo, Ele não depende da minha condição biológica, se eu estou com saúde ou não. Ele prometeu, Ele vai fazer. Até então a gente vai lembrar que quando o Senhor muda o nome de Sarai para Sara, Ele já está chamando ela de princesa.
Ele estava rejuvenescendo, vamos colocar dessa forma assim, me permitam, viu? Aqui eu estou no campo da minha fé inspirada aqui. Ele estava dizendo que ela estava sendo naquele momento rejuvenescida, né? O seu útero, a sua anatomia feminina, né? Assim, meu Deus do céu, Deus estava prometendo rejuvenescer o seu interior. O tempo não seria capaz de impedir, a condição física, a idade avançada não seria capaz de impedir o cumprimento da promessa de Deus na vida daquele casal, na vida de Sara. Então, se Deus te prometeu, e eu sei que tu tens muitas promessas de Deus, se Deus tem te prometido, não importa o que passou, se foi o tempo, se foi a tua saúde, se foi, alguns dizem assim, agora eu estou esquecido, a minha memória se acabou, não importa, se até você esqueceu da promessa de Deus, eu quero dizer que Ele não esqueceu. Amém. Né? O tempo não vai passar, não vai anular a promessa de Deus na tua vida. Então Sara riu, mas não riu por duvidar de Deus, não, ela riu porque a sua condição física não lhe permitia, mas não vai ser a tua condição, a falta dela que vai impedir Deus cumprir a promessa na tua vida, tá? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Muito obrigado, meu professor. Amém. Que bênção, meus irmãos. A aula já começou boa, né? Já começou espetacular. Não, maravilhosa. Impossível terminar esse vídeo sem refletir em algo, professor. Amém. É impressionante. Sim. E eu também aprendo com isso. O senhor vai falando, eu vou anotando aqui, porque eu também vou receber. Amém, meu professor. E você, meu irmão que está assistindo, também tem a receber. Amém. Professor, assim, fazendo uma colocação, Abraão, ele não se prostrou perante aqueles homens para adorar. Sim. Porque há quem diga que Abraão adorou, não é? Sim, Já ouvi. Sim, verdade. Mas não foi para prestar adoração, era um gesto de cordialidade, como o senhor bem pontuou, também de respeito e de humildade. E também, como o senhor falou, a questão não é da cordialidade e da hospitalidade. Meu pai, certa vez, ele sempre ensinou, graças a Deus, sou grato pelo meu pai. Amém. Ele me ensinou uma coisa: meu filho, você quer ser bem tratado? Você precisa tratar bem. Não é assim? A gente quer receber, mas o que é que nós temos para dar? Não é? E o nosso presbítero, tem alguma colocação? Pode ficar à vontade. Existe um texto que o autor aos Hebreus discorre, quando ele diz: e não vos esqueçais da hospitabilidade. Tá vendo? Porque alguns, sem saber, e aí se reportando ao Abraão, ele dizia: alguns sem saber hospedaram anjos. Como foi bom. Como foi bom o senhor trazer esse texto, viu? Como foi bom você estar aqui. Não é verdade, mestre? Sim. Amém, mestre. É isso mesmo, meus queridos irmãos. E nós vamos para o segundo ponto da nossa lição. Deus anuncia seus planos a Abraão, que está colocado, está delegado ao nosso querido presbítero André, que está com o tempo que julgar necessário. Pode ficar à vontade, meu presbítero. Amém. Muito bem, meu querido. No segundo ponto, meus irmãos, cumprimentando a todos, nós vamos discorrer sobre o anúncio do juízo de Deus a Abraão. É importante dizer, e aqui eu tenho um texto de que eu gosto muito, lá no profeta Amós, o capítulo de número 3, o versículo 7, que diz o seguinte: certamente que o Senhor Jeová não fará nada sem que antes não revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu creio. Amém. Que privilégio! Aqueles que são amigos de Deus, aqueles que servem a Deus, têm por ele a oportunidade dada de conhecer o projeto, o plano, o segredo de Deus. Eu creio assim. Então, Deus vai a Abraão para fazer a revelação de um juízo. Sim, porque o Deus que é amor, querido irmão, também é um Deus que traz juízo. Amém. O Salomão, num lampejo divino, escreveu falando sobre o juízo de Deus. E quando ele escreveu, ele disse que você pode até andar, é o capítulo 11, você pode até andar segundo os caminhos que satisfazem o seu coração. Só que ele diz, Léo, lembra-te, porém, que de todas estas coisas te trará Deus a juízo. Amém. Então, Deus vai a Sodoma, a cidade de Sodoma e Gomorra, as antigas cidades ali localizadas próximo ao Mar Morto. Hoje
a atual Jordânia, né? Ali ao sul da Jordânia, era a localização destas cidades, que o Ló, sobrinho do Abraão, havia escolhido como lugar para sua família, olhando sempre além da vantagem. O Abraão não pensou e não escolheu em cima da vantagem. Sabe por quê? Porque havia uma promessa de bênção na vida de Abraão. Deus havia dito a ele: eu vou te abençoar, tu vais ser uma bênção, vou engrandecer o teu nome. Então Abraão não teve a preocupação de escolher se para a direita ou para a esquerda. Deixou isso com Ló, porque ele sabia que o lugar para onde ele fosse, ele estaria debaixo dessa promessa, dessa bênção de Deus. Mas o Ló, cobiçoso que era, olha para a lei da vantagem. Nunca é bom fazermos uma escolha fugindo do racional, fazendo a opção pela vantagem. Às vezes nós expomos a nossa vida, a nossa relação, os nossos sentimentos, a nossa família, aquilo que nos pertence, nós expomos ao perigo. Quando olhamos com os olhos carnais. Lembre-se que o grande fracasso do Sansão foi ele dizer: não, eu quero esta porque é o que os meus olhos, é o que eu vejo, é o que eu estou alcançando para ver. Então o Ló fez a opção de ir para Sodoma e Deus não se agradou, visto que o lugar que ele escolheu, a descrição do lugar que ele escolheu, as pessoas que moravam em Sodoma eram homens maus, é a primeira descrição, e a segunda, grandes pecadores diante de Deus. Veja que lugar o Ló escolheu para estar com a sua família, um lugar totalmente propenso e influenciável para a sua vida e consequentemente para a vida da sua família. Então Deus vai ao Abraão para fazer o anúncio da destruição. Que coisa séria! O anúncio do juízo. Deus procura Abraão para fazer uma revelação, historiar um segredo. Segredo é coisa para poucos. Segredo é coisa para amigos, é uma relação de proximidade, de cumplicidade, é uma relação de intimidade, que é isso que Deus deseja ter com você. E o segundo tópico vai discorrer que o pecado leva à destruição. Nós vemos que o pecado daquele lugar, daquelas cidades, daqueles homens, era algo que desagradava profundamente o coração de Deus. E é importante dizer que o pecado é a grande barreira, é a grande separação, porque cada vez que o homem peca, ele está errando o alvo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, quando escreveu para os Gálatas: não erreis. Importante, cada vez que a gente erra o alvo, nós estamos transgredindo. Afinal de contas, este é o conceito de pecado, não é? É transgressão à lei de Deus, e era o que estava acontecendo ali. Mas aí, entre as virtudes do Abraão, nós vamos a uma outra que é muito importante: a intercessão. Abraão foi levantado também como intercessor para aquela época, para aquela geração. O que é o intercessor? Aquele que suplica em favor de outrem, em favor de alguém. E Abraão levantou um clamor pelo seu sobrinho, que eu vou ser muito verdadeiro. Abraão poderia ter deixado o Ló, afinal já haviam se apartado. Mas nós estudamos numa lição anterior que o Ló
estava no seu lugar quando 4 reis o sequestraram, levaram cativo com a sua família. Sabe o Abraão, considerando a escolha que ele fez, poderia ter dito: resolva-se. Decidiu, escolheu, enveredou por esse caminho, não é o que consta. O Abraão reúne, e a Bíblia é categórica ao dizer, todos os seus empregados, e empreende uma marcha até onde Ló está, com o propósito de só voltar com Ló e a sua família. Então, em todo o tempo, Abraão ali lutando pela sua família, e agora ele dá uma demonstração de verdadeiro intercessor, porque ele tinha um relacionamento profícuo com o Senhor, com Deus, e ele vai e conversa com ele, perguntando: se houver 50 justos no lugar. Isso depois que Deus lhe conta o segredo. Abraão subiu a ponta de preocupação. Tem cheiro de morte, tem cheiro de perigo, é cheiro de uma ameaça grande. Então ele se lembrou de um artifício que ele tinha, que era a intercessão. Oh glória, queridos irmãos. O Abraão então vai ao Senhor para pedir por Ló e sua família. Quando ele diz: mas se tiver justo, assim uns 50, o Senhor vai trazer livramento, o Senhor vai oportunizar a mudança. Aí Deus disse: sim, por amor aos 50. E ele vai descendo as contas da relação de intimidade que tinha, sim. Mas compreendendo esse amor de Deus, essa misericórdia absoluta de Deus. E aí nós chegamos ao terceiro ponto, professor Leonardo, onde o terceiro ponto já vai discorrer sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque Deus, quando revela, quando Ele traz uma predição, é coisa importante a gente aprender com a palavra, porque Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, se Deus disse, acontece. Se Deus falou, Ele faz. Se prometeu, Ele cumpre. E eu disse anteriormente, para começar, que o Deus que é amor também é Deus que traz juízo. O Deus que amou é fogo consumidor. Meu Deus. O Deus que lhe dá o poder de escolha, o Deus que lhe dá livre arbítrio, é o Deus que cobra a sua escolha. É o Deus que cobra a sua decisão. Quisera que ao ouvir-nos você possa estar fazendo escolhas acertadas na sua vida. Porque a nossa vida é marcada por escolhas, como foi a vida de Ló. E interessante é que o Abraão, no protótipo do Pai Divino, disse: Ló, escolha. Escolha. E o Ló teve a oportunidade, professor Miller, de escolher aquilo que ele queria. É lamentável que o engodo pelas coisas materiais, pela lei da vantagem, fez tomar a opção errônea que não deveria ter tomado. Então Deus vem para trazer, Deus como fogo consumidor vem trazer fogo, e literalmente fogo. E literalmente fogo. Sodoma jamais seria a mesma, porque Deus estava agora cercando com o seu poder, com a sua capacidade, as cidades de Sodoma e Gomorra, para destruí-las de forma fragorosa naquele dia. E é importante a gente atentar à palavra de Deus, porque o Deus que
nos dá liberdade de escolhas, é um Deus que cobra por essas escolhas e que traz juízo. É bom que a gente possa pensar. Alguém me disse uma vez, como Deus é tão bom, como Deus sendo tão bom pode destruir o homem. Deus é bom, mas o homem não quis fazer a opção de ser bom. Não quis ser mal. O homem fez a opção de enveredar, de escolher aquilo que é mal. O Salomão chegou a dizer que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Isso. E as invenções a gente discorre aí como distorções, como mudanças daquilo que Deus queria e quer para minha e para a sua vida. Segundo tópico, uma catástrofe sem igual. Não existe na descrição histórica, na descrição bíblica, o quantitativo de pessoas que estavam naquele dia. Mas é importante dizer que não houve, por assim dizer, que Deus não poupou ninguém naquele lugar, a não ser Ló e as suas filhas. Ló e a sua família. Amém. Deixe lhe dizer uma palavra importante, porque às vezes a gente se preocupa, e é natural que se preocupe, a gente que lida, estuda a palavra, evangeliza, a gente se preocupa, professor Léo, em evangelizar, ganhar pessoas, e é muito importante. Mas lembre-se que o Noé na arca não conseguiu salvar muita gente, mas a sua família viajou com ele. Amém. Se você puder ganhar a sua família, se você puder estar com a sua família, lutando pelos valores morais, espirituais, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é honesto, lute, faça-o agora, porque não sobrou ninguém em Sodoma. E por último, por derradeiro, a mulher de Ló, que o mestre divino fez questão de ratificar no Novo Testamento, ratificar, de confirmar, quando ele libera uma palavra dizendo: lembrai-vos, é muito forte, lembrai-vos da mulher de Ló. Recordando. Trouxe a tônica, a veracidade de uma história. Porque, professor Léo, a partir do momento que o Senhor Jesus menciona a história de Ló, está corroborando com o que a Torá descreve. Ele está corroborando com aquilo que está escrito na edição veterotestamentária. Ele está dizendo: foi verdade a história do Ló, da mulher que olhou para trás e que foi convertida sim. Isso não é história do carochinho, isso é um registro bíblico teológico. Porque coração apegado a valores, coração apegado ao lugar, às vezes é preciso que se diga aqui, professor Miller, que existem coisas que valem muito mais do que dinheiro. Amém. E sabe qual é uma dessas coisas? É a luta diária pela nossa salvação. Amém. E tem gente que corre tanto nessa busca desenfreada, nessa corrida acelerada que a gente vive, né, em função da revolução técnico-científica que acelerou a vida de todo mundo. É natural que se corra, mas não podemos esquecer daquilo que é mais relevante, daquilo que é mais importante na nossa vida, que é o espiritual. Amém. E aqui a gente mostra, porque isso é o que vale mais na nossa vida. Tudo vai passar. João chegou a dizer: o mundo passa e os seus desejos, mas o que faz a vontade do Senhor permanece. Glória a para Deus. sempre. Nós vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser.
Por isso é uma sociedade apegada a valores. A minha casa, a minha moto, o meu celular de última geração, a minha roupa de marca. Querido, tudo isso vai passar. E tanta gente apegada a isso, que numa eventual passagem de Jesus, vai ficar muito distante do propósito daquilo que ele precisa. E o olhar da mulher de Ló, diante de uma advertência, porque havia uma advertência do ser celestial: escapa-te por tua vida. Mas a recomendação, professor Léo, é não olhes para trás. Você que vive a vida cristã, que resolveu servir a Jesus, que o segue com amor, olhe para frente, porque o próprio Jesus mencionou isso, que aquele que pega o arado, Amém, não pode olhar para trás, e é para frente que nós seguimos, que nós prosseguimos para o alvo. Querido, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que essas lições possam estar tocando profundamente o seu coração, muito mais do que isso, oportunizando a mudanças de vida, mudanças de atitudes. Que Deus abençoe, e agradecer a oportunidade singular de estar com os queridos irmãos. Vocês não sabem a alegria indizível que é estar com cada um dos senhores aqui, porque eu aprendo muito estando na companhia dos meus queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A recíproca é verdadeira, meus Ele é irmãos. muito generoso, né? E haverão outras oportunidades. Amém, com certeza. É sempre uma bênção ter o senhor aqui, presbítero. Foi a primeira vez de muitas. Amém. Que hão de vir. Uma alegria, com certeza. Com E muito meus prazer. irmãos, tem sido uma bênção. Deus está falando através da sua palavra. É impossível que você saia desse vídeo sem refletir em algo. É verdade. Então, prepare o coração para ouvir a palavra de Deus e ser edificado pela palavra de Deus. Meus irmãos, fazendo aqui alguma colocação de maneira breve sobre a escolha de Ló. Ló, ele observou, como foi bem pontuado, olhou a terra que era mais atrativa, porque era próxima ao Jordão e lá era fértil, mas ele não observou um detalhe: se lá era conveniente que um justo estivesse. Então, meu querido irmão, dizendo a você que pense em fazer uma viagem, talvez por emprego, melhores condições de vida, não pense apenas nas oportunidades que vão surgir lá. Pense se convém você estar ali, porque nem todo lugar é o seu lugar. Então, presta atenção, fica a dica. E mais, meus irmãos, o nosso presbítero pontuou aqui que o nosso Deus, ele é Deus de amor, sim, ele ama, mas ele é Deus de justiça. Muitas igrejas, ultimamente, infelizmente, têm esquecido disso. Tem dito, não, Deus é amor, Deus perdoa, mas é a justiça de Deus. E falam até, eu já ouvi uma determinada pastora, não vou citar o nome, defendendo a homossexualidade. E mais, os sodomitas, se tinha uma coisa que eles praticavam, era imoralidade sexual. E Deus mandou o quê? Fogo e enxofre. Então, essa conversa é conversa fiada. Nós preferimos ficar com a Bíblia, porque Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele está de braços abertos para receber a cada um. Mas a questão é, todos têm vindo ao seu encontro, todos têm vindo se refugiar nos afagos de Deus, de Jesus, será? Então, fica aí para a nossa reflexão. A cidade de Sodoma, ela tem um significado espiritual, e nós vamos abordar em momentos posteriores. Amém. E o professor Miller tem alguma colocação, algo a acrescentar? A aula foi perfeita, eu não preciso nem acrescentar mais nada, foi maravilhoso. Tem sido uma bênção. Nós queremos agradecer ao nosso presbítero André pela participação, pelo envolvimento, tem sido de bênção, nós somos gratos e haverão outras oportunidades em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, antes de concluirmos, nós queríamos fazer aqui algumas menções de alguns queridos irmãos que têm nos ajudado, têm nos abençoado, Amém. seja em oração, seja com palavras, porque palavras ajudam, professor. Ajudam. E quando é a palavra de Deus, é bênção. Nós somos edificados também. Entre os irmãos que nós vamos mencionar, queremos mencionar os irmãos da cidade de Souza, no estado da Paraíba, da congregação Curral Velho, Amém. na pessoa do presbítero
Tiago. Que Deus abençoe o presbítero, que Deus abençoe a congregação, a cidade, a igreja da Paraíba. Também queremos fazer menção ao nosso querido presbítero Vilmário, da cidade de Iati. Amém. Tive o prazer de conhecê-lo, é um homem de Deus, é uma bênção, aquela pessoa simpática, é aquela pessoa hospitaleira, é uma bênção, o presbítero Vilmário. Também queremos mencionar a nossa irmã Gislane Vitória, da cidade de Cupira. Que Deus abençoe você, irmã Gislane, presbítero Vilmário, e também presbítero Tiago e toda a congregação. E meus irmãos, nós vamos concluindo mais uma lição. Então, ative o sininho para as notificações, se inscreva no nosso canal e mais, fique atento no nosso Instagram, onde lá nós colocamos diariamente conteúdos cristãos, edificantes e mais. Você também pode participar, dê a sua parcela de contribuição, que nós estamos de braços abertos para recebê-la. Que Deus abençoe em nome de Jesus.